Então vamos iniciar formalmente, viu? E pode falar, André, se você tem algo para falar. Só um minuto que eu estou aqui. Então vamos iniciar a sessão de hoje. Eu vou apresentar aqui Silene Canda, que é quem vai fazer os nossos trabalhos de hoje. E Silene Canda é pedagoga, mestre em educação, doutora em artes cênicas, professora do programa de pós-graduação em educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, é coordenadora do projeto de extensão Balaio de Sensibilidades, da FACED, da UFBA, e é pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação, Didática e Ludicidade, GPEL, e do Núcleo Integrado de Estudos e Pesquisas sobre Infância e Educação Infantil, NEPES. No campo artístico, ela atua como atriz e poeta, né? Como poeta e atriz. E ela deu como título do trabalho de hoje Do Transe ao Trânsito, Educação e Presença Lúdica em Tempos de Pandemia. Então, nós estamos fazendo uma coisa bem dentro do momento que nós estamos vivendo, que é essa coisa de estar na docência e, ao mesmo tempo, estarmos vivendo uma situação social que é mundial, a questão da pandemia. Então, eu acho bem interessante que a gente possa trabalhar nessa perspectiva de compreender como é que estamos vivenciando esse momento. Isso vai ser também explorado por ela posteriormente, não só na sua fala, mas também depois conosco, que estamos aqui. Então, eu passo agora a palavra para a professora Silene Canda e você pode iniciar. Tá bom. Bom dia, Aldo, novamente, bom dia, Andréia, bom dia a todos e todas que estão nos escutando. Eu gostaria muito, primeiramente, de agradecer à professora Andréia, não apenas pelo convite, mas pela parceria, uma parceria propositiva, criativa, uma parceria dialógica, e eu acredito nesse modo de, deixa eu só fechar aqui, esse modo de interação, de aprendizagem mútua e de parceria mesmo, né? E eu acredito que esse momento de hoje será, para mim, especial e acho que é um momento muito bacana da gente poder dialogar mais um pouco. E dizer que até alguns momentos eu vou peraí, eu estou tentando abrir aqui, né, uma apresentaçãozinha, porque em alguns momentos eu vou usar algumas imagens, algumas questões, mas em outros não. Então, está indo uma telinha aí. Justamente esse título, né? Eu tinha pensado nessa coisa do transe ao trânsito, né? Então, pensar um pouco dessa presença lúdica nos contextos de educação em plena pandemia. E antes de tudo, né? Apesar de Aldo ter me apresentado já, eu queria reafirmar, né, esse lugar que eu vivo a cada dia mesmo, assim, no cotidiano, minha vida, que é esse trânsito, acho que eu vou precisar ampliar a tela, né, esse trânsito de ser professora e artista ao mesmo tempo, né? Foi algo muito questionado, porque eu sempre atuei em arte desde sempre, e sendo formada em pedagogia, sempre uma reflexão, como é que pode estar lidando com a arte, sendo pedagoga, né? Isso sempre me moveu a vida inteira, tanto como uma ponte, lado de Monet, né? De um lado a outro, é como se fossem duas vidas separadas. Então, eu preferi vir falar um pouco desse trânsito também, disso aí. Mas hoje eu não falarei especificamente sobre arte e educação, embora a gente vai falar nessa seara também, mas entender um pouco nesse o contexto de presença lúdica, né? Como eu disse, vou fazer uma fala que seja encarnada com a vida, com a arte, com a educação, na visão de Magna Movic, que é uma pesquisadora uruguaia, que vai entender o lugar do corpo, da tradução desse corpo na pesquisa e na produção de conhecimento. Então, vamos conversar um pouco, né? Eu vou até minimizar um pouquinho aqui. E daqui a pouco a gente volta a ver algumas imagens. É isso, então, comecemos
pensando nessas questões, né? Eu vou centrar um pouco a minha fala na questão do... Eu estou tentando encerrar a tela aqui, não sei se entendeu. Na questão da presença do corpo, como é que fica essa questão? Em plena pandemia, possibilitarmos processos de estesia, processos de comunicação sensorial, de apropriação de linguagens, de ludicidade, de inteireza, né? De presença plena, sendo mediatizado, inclusive, por tecnologia. Né? Eu me pego no cotidiano pensando sobre essas questões e gostaria de dizer, de antemão, que eu tenho diversas dúvidas e que estou no caminho de buscar experimentar, de buscar compreender um pouco mais como são essas questões. Então, a meu ver, entender um pouco dessa presença lúdica, entendendo que o termo ludicidade não se refere apenas ao jogo e à brincadeira, ao brinquedo, a divertimentos diversos, embora todas esses elementos sejam manifestações, né, de um sentimento de ludicidade individual, mas que é também regida a partir de uma cultura como uma rede complexa de significados, mas entendendo que o quanto a importância de pensarmos a presença lúdica nas aulas de artes. Né? Então, como eu já me apresentei, como o Albert me apresentou, o meu pé é na linguagem do teatro. Eu sei que tem muita gente de artes visuais, né? Porque há uma tradição maior, histórica, da ampliação dos estudos de artes visuais, antecedendo no Brasil vamos dizer, um predomínio, não em detrimento a outra linguagem, mas por ter desenvolvido mesmo enquanto pesquisa, né? A gente tem desenvolvido também caminhos interessantes no campo da pesquisa em artes cênicas. Então, a questão da presença lúdica, do corpo, da sensibilidade, da formação estética, assim como nas outras áreas, né? É algo que nos é muito caro, muito caro. Então, eu venho falar um pouco de fascínio. E aí vocês devem pensar, como assim, Silene? É porque a presença lúdica requer um certo fascínio, uma fascinação, um deleite, uma estesia do momento, né? É algo que é muito valorizado em Homo Ludens, né, do Huizinga. E é nesse campo que a gente vai transitar, pensar em trânsitos, pensar no ato de transitar, pensar no trânsito do fascínio da experiência e como isso é importante como campo de conhecer enquanto trânsito e também como campo de estesia. Eu queria, para iniciar esse debate da estesia, do sentir, dos sentidos, da produção dos sentidos como um todo, eu estou colocando aqui no bate-papo, se possível, se for possível, eu peço que compartilhe no YouTube, link de uma música que eu gosto muito, que é do Cordel do Fogo Encantado. E eu vou falar a letra, mas eu coloco ali para quem quiser ouvir com mais calma, com mais atenção, em outro momento, ou logo depois, ou até durante. Mas, assim, fica à vontade, porque eu fico com receio aqui da transmissão, então eu não vou passar a música, mas a gente vai ter algumas imagens e alguns vídeos também para a gente se deleitar um pouquinho. Esse poema é um poema que é uma música muito conhecida do Cordel, né? O Amor é Filme, gosto muito. É do Lirinha, né? Do José Paz Lira. E ele, a meu ver, ele consegue uma compreensão de estesia interessante ao comparar o amor. E eu acho que a poesia faz isso muito bem. Eu vou me deter à letra do poema. É assim. O amor é filme. Eu sei pelo cheiro de menta e pipoca que dá quando a gente ama. Eu sei porque sei muito bem como a cor da manhã fica. Da felicidade, da dúvida, dor de barriga, é drama, aventura, mentira, comédia romântica. O amor é filme. E ele repete, né? Um belo dia a gente acorda e um filme passou por a gente. E parece que já se anunciou o episódio 2. É quando a gente sente o amor se aboletar na gente. Tudo acabou bem, agora é o que vem depois. O amor é filme. E ele volta a repetir, porque sabe muito bem pelo cheiro de menta e pipoca que dá quando a gente ama. Eu sei
sei porque eu sei muito bem como amor da manhã fica, da felicidade, da dúvida, dor de barriga, é drama, é aventura, é mentira, é comédia romântica. É quando as emoções viram luz, né, no filme, no cinema, sombras e sons, movimento, e o mundo todo vira nós dois, dois corações bandidos. Enquanto uma canção de amor persegue o sentimento, e o zoom da ré, e sobem os créditos. O amor, filme, e Deus, espectador. Então, esse lugar da estesia, né? Esse lugar do trânsito do amor, esse lugar que o amor nos impõe como transe de sentir, como trânsito de sentido, né? Nos faz pensar o que seria mesmo esse trânsito e esse transe também ao qual eu estou me referindo. E aí eu vou falar um pouquinho desse transe e daqui a pouco a gente vai entrar um pouco na experiência que eu venho desenvolvendo com a minha turma na Faculdade de Educação na UFBA. Então falaremos desses dois enfoques, de entender um pouco esses processos de educação estética, presença lúdica, como o ato de transitar. Então a gente faz a analogia de uma via férrea, né? Então a gente está no EPEM, no evento do Nordeste. Então, esse Nordeste e esse Brasil, inclusive, né, com um país continental, e que a gente precisa transitar e conhecer, né, partindo de um transe que é deleite, né, e que a gente, se a gente for partir de um conceito, de uma compreensão, né, a gente vai ter transe como uma conjuntura aflitiva, como perigo, como risco, como crise, momento de desestabilidade. O trânsito, portanto, não é algo cotidiano da vida corriqueira, é um momento, um estado específico. Inclusive, é um estado focalizado de atenção. E a presença lúdica, quando eu falo de presença lúdica, eu vou falar do jogo, no meu caso, do teatro. O jogo cênico, o jogo teatral, que são instâncias e estratégias de trabalhar a sensibilidade, a criação e o processo criativo com o corpo, com a presença, com foco em diversos campos de improvisação, né, com personagem, com contexto social e diversos outros meios que daqui a pouco a gente fala. Mas esse transe, ele também se manifesta em diferentes graus. De um lado tem esse estado focalizado de atenção que o teatro exige. Por que o teatro exige? Não que as outras áreas não exijam, com certeza sim, de um outro modo, mas no teatro específico, a gente vai entender um conceito que a gente fala muito, né? Uma palavra muito falada em teatro, que é o estado de prontidão. Está pronto para improviso, pronto para o que vier, pronto para resolver um problema que surge no aqui e agora, no momento efêmero da cena. Por exemplo, estamos em cena, a cortina cai, e aí você vai parar para poder organizar a cortina? Não. Esse cair da cortina vai precisar fazer parte, improvisadamente, da cena, e preciso ter um estado de atenção focalizado, né? Mas também se refere ao estado centrado ao ouvir uma música, um filme, uma encenação de teatro, coreografia. É um lugar do deleite, da absorção, né? É um lugar de acesso ao inconsciente, embora eu não esteja falando aqui do transe hipnótico, mas o transe do deleite, como eu já falei, é o transe da fascinação, o transe da intensidade do aqui e agora, o transe do instante da vida efêmero. Como eu estou falando do teatro, e quando eu falo da poesia, a poesia falada em cena é também instante, é também efemeridade. Diferente de vocês, André e Álvaro, que estão no campo das artes visuais, que tem uma perenidade muito maior, né? Mas no campo da consciência e da inconsciência, é claro que as outras artes vibram e continuam vivas, né? Me amparo também no conceito de ludicidade para falar em educação estética. Está passando um carro de som aqui de político, não sei se está atrapalhando aí. Mas eu entendo ludicidade, em diálogo com o professor Cipriano Lucchesi, também da UFBA, como estado de inteireza, quando ele vai colocar um estado de integração do ser. O ser que sente, o ser que pensa e elabora, e o ser que age. Porque a ludicidade necessita de manifestação, assim como a arte, com modos diferentes de apropriação, de significação, de linguagens, mas exige uma não fragmentação. Quando se pinta um quadro, por exemplo, há todo um simbólico orquestrado, mobilizado no sentir, no pensar, e na ação mesmo de criar, né?
Então, é um estado de não fragmentação a ludicidade e é um estado de estarmos plenos. Quando a gente fala estado, a gente está falando de um momento, portanto, não dá para termos uma vida lúdica o tempo todo, uma vida harmônica e saudável o tempo todo. Isso é utopia, é uma busca, é um exercício. Podemos tentar buscar enriquecer o nosso cotidiano com mais momentos de presença lúdica, de inteireza, de plenitude, porque podemos mais, né? Porque precisamos, por ser saudável, porque estamos em momentos difíceis, de crise, para além da pandemia, de crise humanitária, planetária, e acredito que o momento da pandemia, como veremos, é um momento da gente pensar também nessas questões. Então, nesse transe da ludicidade, dessa presença lúdica que me fascina, ou seja, na estrutura do jogo, né? Eu estou falando muito do jogo por conta do teatro também, né? Mas quando os personagens entram em cena, quando os sujeitos com suas vozes imaginam mundos fictícios representados corporalmente e presencialmente, eles vão transitar entre eles, ou nós, né? Enfim, e o outro, né? Rompendo fronteiras do ser, atingindo o imaginário de um modo amplo, sem limites, sem padrões engessados, e sim como um compromisso de conhecer e de também imersão. Isso me faz lembrar um poema do Manuel de Barros que eu vou ler daqui a pouco, mas eu gostaria ainda assim, antes, de trazer um pouco do que é que o Izinga compreende como esse estado de ludicidade, para brincar um pouco com o delírio do Manuel de Barros, né? Com o livro que está aqui do lado. Então, presença lúdica, como eu já falei, o Zingari vai trabalhar uma questão que é a fascinação do jogo, né? Pena que a gente não está aqui presencialmente para te mostrar como é possível a gente estar fascinado, embora eu tenha experimentado algumas questões com meus estudantes, minhas estudantes, né? Mas em momentos online, né? E não assim de transmissão. Não sei como seria em transmissão. Mas a presença lúdica, a gente vai entender como a estrutura do jogo, e do jogo no sentido amplo, não apenas do jogo jogante, mas como toda brincadeira, como toda forma de absorção, como toda forma de criatividade, estando juntos, vibrando juntos, né? No entender de Mafezoli, no sentido de vibrar juntos, de estar juntos. Mas voltando para o Zingar e para a presença lúdica, ele vai entender que o jogo tem uma função, função significante. Ou seja, ele tem significado em si mesmo, ele se encerra em si mesmo. Ele chega a dizer que o jogo ele encerra um determinado sentido. No jogo, existe alguma coisa em jogo que transcende as necessidades imediatas da vida e confere um sentido para a ação. O que, é que a gente vai perceber aí? Que o jogo nos retira da realidade imediata das coisas, nos coloca no outro lugar, de ficção. E não fala apenas apenas do teatro, é claro. A gente pode fazer isso com o corpo, no desenho, com a dança, com a coreografia, com a performance, enfim, com diversas linguagens. Mas a gente está falando da arte enquanto jogo também, né? Quanto modo de relação a partir da significação e também, quando eu falo estrutura de jogo, é como isso se apresenta. Porque, por exemplo, até saindo um pouco da esfera da arte, mas trazendo jogo numa situação muito ampla, quando a gente vai jogar futebol, por exemplo, né? Se no meio do jogo o Albi estava jogando comigo ali, ele pega a bola com a mão, se ele não for goleiro, tá errado. Dentro da estrutura do jogo, ele está desobedecendo. Porque há uma regra tácita ali, tacitamente aceita, né? Várias regras aceitas. Então, se ele pega com a mão, deixa de ser estrutura de jogo de futebol, passa a vir a ser o quê? Talvez o handball, ou o voleibol, ou o basquetebol e tantas outras áreas de esporte, no caso do jogo esportivo, né? Para vocês verem, a palavra jogo é muito polissêmica, a gente não vai entrar muito nisso, mas eu estou trazendo porque é o meu campo de trabalho com essa turma, que eu vou falar daqui a pouco. E a ludicidade, a presença lúdica, ela cria uma atmosfera com orientação própria. Ela mesma guia o modo de relação dos sujeitos, né? Então, pensar nisso, o momento presente, a vida presente, o instante, o corpo, o meio ambiente, a vida, a expressão livre. Não necessariamente essa livre expressão especificamente para trabalhar a arte de modos apenas
como expurgar de emoções, mas como exercício de libertação, de liberdade, de criar, de estarmos juntos e podermos ser mais em delírio, em fascínio, em desejo de aprender, de estar na escola, de estar buscando formação. E aí, pensando nesse delírio, e pensando muito nessa imagem também das crianças, esse corpo em movimento, dá vontade só de olhar, né, Andréa, de estar ali, ó, com o pé para cima, né, pernas para o ar, e dançar, e estar embebido com essas linguagens todas, né? E quando a gente pensa em palavra, presença, a gente pensa também nesse lugar do fascínio que a palavra exerce em nós e do delírio, né? Por isso que eu trago o Manuel de Barros para pensar esse exercício de liberdade. Manuel de Barros, muito satiricamente, né? Tem diversos livros maravilhosos, esse aqui um deles, né? Meu quintal é maior que o mundo. E tem um poema muito conhecido dele, e eu gosto muito, quando ele vai trazer, a meu ver, algum entendimento para a gente pensar um pouco em delirar, do quanto a educação precisa delirar, do quanto nossos corpos precisam delirar, do quanto precisamos sonhar. Ele vai dizer com a poesia que é o melhor modo de despertar no outro sentimentos e sentidos profundos mesmo, né? Que só cada um pode dar. E ele vai dizer assim: no descomeço era o verbo. Só depois é que veio o delírio do verbo. O delírio do verbo estava no começo, lá onde a criança diz: eu escuto a cor dos passarinhos. A criança não sabe que o verbo escutar não funciona para cor, mas para som. Então, se a criança muda a função de um verbo, ele delira. E pois, em poesia, que é voz de poeta, que é voz de fazer nascimentos, o verbo tem que pegar delírio. E ele vai brincar com essa criança que brinca com o delírio do verbo, né? E a vida tem que pegar delírio, porque não podemos deixar passar a vida. E educar precisa estar conectado cada vez mais com a vida plena, a vida presente, a vida no aqui e agora. Pensando nisso, pensando nessa presença lúdica, pensando nesse conhecimento sensível, que é construído sensivelmente, ou seja, pelo corpo, pelas relações entre sujeitos e ativando sentidos de um modo integral, como comunicação sensorial, no sentido bem, assim, vamos dizer, bem básico e primordial do sentido de estética, né? Lá no sentido grego mesmo, como comunicação do sensível, mas também como integra, como imersão e inteireza. E aí a gente vai pegar, enquanto rizoma, o entendimento do Deleuze e Guattari, da arte como um composto de perceptos e também de afetos, como um lugar de trânsito, como um lugar de imersão. Né? Uma vez que esse tipo de presença lúdica é uma atividade que é voluntária e não obrigatória, e que é exercida no tempo e no espaço, tem regras próprias que são consentidas, as pessoas não estão ali sem aceitar a regra, estamos brincando juntos, né? Mas é um momento específico essa presença lúdica que nos dá uma consciência diferente, um sentido diferente da vida mesma, do cotidiano. Bom, por que eu estou trazendo tudo isso? Para dizer que... Ai, peraí. Só um minutinho. Tem um comentário aqui, né? Sou professora, eu vou ler esse comentário, porque eu vou passar um videozinho curtíssimo, 30 segundos, só para mostrar um pouco do que a gente faz presencialmente em sala de aula, para eu poder entrar nos desafios da pandemia e no desafio de um semestre letivo à distância, tá? Mas eu vou trazer aqui a fala da professora Jeane. Ela vai dizer: sou professora e pesquisadora em educação infantil. Nessa área, a arte se faz presente em tempo integral, exatamente. Inclusive coordenada pelo unidocente, né, o pedagogo ou pedagoga, no qual ele vai precisar ter um olhar muito específico e integral da criança, né, e a atividade artística precisa estar no cotidiano por necessidade
não do currículo somente, mas necessidade desses sujeitos, dessas crianças em formação. Então, as crianças criam, segundo Jeane, e recriam faz de conta, tem intencionalidade nas ações, né? É tudo encantador. Na verdade, é um trânsito, né? A gente se encanta, mas é um trânsito entre o que a criança faz, entre a realidade e o faz de conta, a realidade, o real e a ficção. Ela sabe o que é real, o que é ficção, mas ela transita nesse transe muito bem. Sem falar no teatro com os bebês, olha que interessante, né? Você está dizendo que é interessante, como eles são espontâneos, como eles também respondem, né, a essa troca e relação com o adulto. Muito interessante, Rejane. Jeane, o seu depoimento, e eu agradeço muitíssimo. Eu também trabalho com infância e, sem dúvida, formar professores, para além da área de artes, formar professores em artes, com artes, em processos estéticos, é um desafio para além da licenciatura em artes. A arte precisa estar ocupando todos os contextos de formação da educação infantil, então a fala da Jeane foi muito bem-vinda, mas não se esgota no ensino médio, ela deveria perpassar toda a formação acadêmica, social, cultural, dentro da universidade, fora, enfim. Concordo com Jeane e retomo a ideia aqui de falar dos desafios disso hoje, né? Para tanto, eu vou trazer uma experiência feita com estudantes da pedagogia especificamente, e depois com a minha turma atual, que não é de pedagogia, é uma turma mista de várias licenciaturas, e inclusive bacharelados também. Mas, só para vocês terem noção da minha dificuldade na pandemia de trabalhar o conhecimento estético sensível e a presença lúdica. No entanto, gostaria de assegurar aqui que há possibilidades desse trabalho, com limitações, sem dúvida, mas não podemos também cair no estéreo, na impossibilidade, na inviabilidade. Mas, ao mesmo tempo, eu quero mostrar para vocês o que é que fazemos um pouco em sala de aula. Aqui é um jogo, porque, de repente, eu estou falando de jogo cênico, e talvez para as pessoas não esteja assim muito evidente, nítido, do que é que eu estou me referindo. Eu estou me referindo da matéria cênica, estou falando do corpo em ação, em alegria, em satisfação. Isso não quer dizer que se eu tiver um drama triste, né, que não tenha alegria e satisfação na realização. Mas é um jogo, eu peguei apenas, não é um vídeo editado, é apenas uma filmagem rápida de um processo estético de relações e de criação de imagens corpóreas, dessa presença física e lúdica no momento presente aqui e agora da Faculdade de Educação na UFBA. É rapidinho, são apenas 14 segundos. A gente está no áudio aqui, não vai dar para vocês entenderem, então eu vou explicar um pouco. Mas não vou explicar qual o jogo, não. Vocês vão sentir a vibração de estarmos juntos. Ai, meu Deus. Peraí. Aí, vamos lá. Aqui é apenas um breve fragmento de um processo de vivências plenas, de vivências corpóreas sensíveis, que, é claro, estão estruturados em diversos percursos metodológicos do ensino de teatro, da pedagogia do teatro, né? E a gente vai perceber que a gente tem ali a voz, o corpo, a musicalidade, que não aparece nesse vídeo especificamente, mas o toque, a expressão física, né? Então, são muitos aspectos que, quando a gente chega na pandemia, temos a dificuldade de visualizar como é que isso ocorre. Por exemplo, aqui na tela, a gente tem a questão da musicalidade. Se fôssemos cantar juntas, eu e a Andrea, poderíamos, mas a gente ia ter um problema técnico, como o delay. A gente tentar cantar em coro, né? Então, o pequeno delay é crucial, é derradeiro, digamos assim, para a expressão ou comunicação musical, né? Então, temos limites com a ferramenta da tecnologia? Temos. Mas também temos possibilidades, e é nisso que eu gostaria de entrar um pouco agora,
trazendo algumas indagações mesmo, desse momento agora que estamos a vivenciar, e eu me pego, de fato, envolvida e querendo criar possibilidades, né? Enfim, e aí trouxe algumas perguntas que, mais perguntas e dúvidas até do que respostas, mas, por exemplo, quais as implicações da pandemia e do isolamento social para a formação de professores no campo das artes? Específico nas artes, mas também pensando nas outras licenciaturas, né? Quais são as implicações para essa presença lúdica também? Quais são os desafios desse ensino que se propõe a ser mais lúdico? Quais são os limites? O que é inviável? O que é impossível? Mas também o que é viável? O que é necessário experimentarmos, né? Que saberes estéticos e que experiências lúdicas podem ser mobilizadas à distância? Agora, nesses tempos de pandemia, né? Então, que saberes, que experiências, não no sentido de apontar procedimentos, não é isso, mas que tipo de potencialidades a rede também nos oferece, né? É como favorecer experiências de desejo de estar ali, né? Uma vez que nós temos diversos desafios, né? Estudantes, por exemplo, em aula, com as câmeras desligadas, como agora mesmo eu estou me sentindo sozinha falando, mas eu sei que tem gente me escutando. Por não entender a educação como um processo transmissional, eu até questiono esse modelo, né? Eu estou falando aqui, vocês recebendo algo que eu estou falando de uma presença que é lúdica, portanto, que exige troca, exige participação, não unilateral, mas participação coletiva, mas são desafios do momento, né? Então, como favorecer experiências de desejo, de presenças lúdicas, de estesia, né? Ou seja, de experiência estética, de fascinação de professores nesses tempos de pandemia e através da mediatização das tecnologias. Pensando nisso, é claro que a gente vai se esbarrar primeiro a entender que é importante termos artes na formação de professores. A primeira questão é por aí, para a gente pensar não apenas em procedimentos que são possíveis de serem aplicados, essa palavra é péssima, né? Mas a necessidade de ressignificar e valorizar as experiências da prática docente. Isso já é dito por diversos autores e analisado para além do campo da arte e educação e da educação estética, como, por exemplo, o professor Antônio Novoa vai questionar muito essa necessidade de ressignificação da prática docente. O professor Roberto Sidney Macedo vai falar dessa dimensão instituinte a cada dia de processo repositório de sentidos do currículo como instância coletiva, mas que precisa ser ressignificado a todo tempo. A gente vai ter professoras como a professora Tânia Fortuna, da URGS, uma professora extremamente querida para mim, quando ela fala de experiências que são vivências importantes e estéticas na formação de professores. A professora querida Bernadette Porto, também na Federal aí do Ceará, não é, professor Alves? E vai trazer essa dimensão da ludopedagogia na formação de professores, que perpassa, sim, o conhecimento estético, que vão assumir diversos contornos musicais, cênicos, imagéticos, audiovisuais e por aí vai, né? A gente vai perceber também, infelizmente, temos que fazer a crítica que é acentuada pela professora Selma Garrido Pimenta, né? E também o professor José Carlos Libânio, a crítica da separação da reflexão e ação, né? Esse modelo tradicional, que para nós é muito mais fácil, nós que atuamos no campo da arte e educação, é muito mais, a meu ver, né? Mais simples, mais conseguimos visualizar com mais nitidez a praxis, né, em artes, né? A teoria e prática sendo não executada, mas sendo mobilizada, sendo que os sujeitos se mobilizam ao mesmo tempo em processo. Mas em educação, na educação fora do contexto das artes, a gente sente que é um desafio ainda muito grande entender como é isso, teoria e prática, né? Eu percebo isso cotidianamente no meu dia a dia, sem citar exemplos. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que há um cotidiano social massificado que retira a possibilidade de estesia, de reflexão crítica, de sensibilidade mesmo. A gente vai endurecendo, a gente vai se tornando padronizado a partir de uma cultura de massa, que Adorno tanto fez diversas críticas, né? Claro que também há críticas a Adorno, e também o campo de estesiar, digamos assim, o campo de buscar
entender essa crise da sensibilidade e buscar criar meios de favorecer esse campo, como falaria o professor João Francisco Duarte Júnior. Mas eu trago também, antes de entrar na minha aula, que eu queria trazer alguns depoimentos dos meus alunos, os estudos da professora Celeste Martins nos trazem alguns questionamentos muito importantes para o nosso dia a dia. Eu sei que é uma questão muito polêmica, a arte na pedagogia. É uma questão muito polêmica, a arte nas licenciaturas. Só que eu asseguro que podemos debater juntos isso. Isso é saudável e necessário, porque é a necessidade latente na arte, nas vidas das pessoas, e não apenas a arte na vida dos artistas. Porque a arte não precisa estar apenas nas aulas de arte. A arte, ela precisa estar como experiência, não apenas como ferramenta, um instrumento, como experiência no cotidiano da vida, né? Então, a professora Miriam Celeste Martins, ela vai dizer justamente assim: não será esta a tarefa maior da mediação cultural, né? Ela vai fazer o estudo da mediação cultural em museus, né? E ela vai questionar qual é o sentido maior da mediação quando ela vai citar um caso de uma curadora na área de museus, quando ela pega, toda vez que ela pega um táxi, hoje em dia seria Uber, né? Mas toda vez que pega um táxi, ela pergunta ao taxista se ela já foi na Bienal, se já foi no MASP, isso em São Paulo. E geralmente a resposta é negativa, né? O acesso. E aí ela vai questionar justamente onde está a arte na vida das pessoas do cotidiano. E, a meu ver, isso precisa começar e ser cada vez mais provocado na formação. Então, ela vai questionar sobre a mediação cultural. Não será esta a tarefa maior da mediação cultural? Abrir o que estava travado, libertar o olhar amarrado ou já conhecido para ver além? Não será este o sentido da educação estética? Faz sentido a educação estética sem uma presença lúdica? Eu não estou falando só de jogo e atividade brincante, estou falando da presença conectada com aquele fazer do momento presente, articulado entre o sentir, o pensar e o agir, né? A professora Miriam Martins vai falar também da nutrição estética como processo de formação, para além do exercício somente dos artistas. A arte deve estar em diferentes, está, na verdade, não deve estar, está em diferentes territórios e contextos, ainda que para muitos não sejam considerados como arte, e aí é um assunto de muita polêmica para outro momento. A arte na formação, portanto, não se resume aos cursos de artes, às aulas de artes, às licenciaturas em artes. É preciso ocuparmos espaços em outras licenciaturas, em outros cenários, se quisermos mesmo lutarmos pela democratização de acesso de todos e todas à qualidade desse campo, né? É pensando nessas questões, é pensando nisso tudo que eu venho falar agora, entrar na questão da pandemia. Falar em pandemia é muito complexo, é um tema super atual, é complexo porque é tempo de ameaça à vida, é tempo de ameaça à vida humana, né? Deixando bem claro isso. Em todas as suas formas, todas as suas dimensões, não tivemos impacto somente na educação. Em todas as áreas, na economia, na saúde, tudo. No comércio, na vida das pessoas, na desigualdade social, no aprofundamento da crise social. Em todos os campos, portanto. A pandemia apenas escancara a barbárie que existe e existia. A barbárie do racismo, por exemplo, do recorte desigual, do acesso às mídias tecnológicas, e quem pode estar em casa e trabalho remoto, como eu, como nós, mas a maioria tem que estar ganhando ganha-pão no dia a dia, né? Na rua, expondo a própria vida. Portanto, falar de pandemia é complexo, porque é ameaça, é tempo de ameaça à vida, é tempo de valorização da vida. Então, a gente vai entendendo. Diante disso, eu vou trazendo algumas perguntas. Vou ler duas perguntas aqui que eu elaborei, que é o seguinte. Será que a escola tem concebido e alterado a forma de lidar com o conhecimento e com as experiências? Será que a universidade tem revisto o modo de lidar, não apenas adaptando o conteúdo? Essa palavra, ela tem um peso, né? Não apenas adaptando o conteúdo para formato online, ou no Moodle, ou no Ava, ou seja qual for a plataforma digital, né? Mas a relação com o conteúdo, e principalmente a forma hegemônica
trabalhar o conhecer? Será que questões como disciplina, como espaço, como tempo, estão sendo revistas agora? No caso da UFBA, com no semestre letivo suplementar, em ambientes online e também não online, né? Enfim, e a gente vai entendendo que esses tempos nos convocam a pensar em educação. É um tempo que requer criatividade, é um tempo que requer solidariedade, revisão das nossas práticas, reflexão constante, uma consciência ecológica ampliada, coletiva, comunitária. É o que Boaventura de Souza Santos, né, no seu livro A Cruel Pedagogia do Vírus, vai nos dizer e provocar a entender uma outra forma de educar. E ele vai dizer, abre aspas, que a nova articulação pressupõe uma viragem epistemológica, cultural e ideológica que sustente as soluções políticas, econômicas e sociais que garantam a continuidade da vida do planeta, uma vida digna do planeta. Então, o que a gente vai perceber aí com essa fala do Boaventura de Souza Santos? É um clamor para que possamos assumir o lugar de autoria, de reflexão, de autonomia, de criação no campo da educação. É nesse sentido que eu gostaria de trazer a gente pensar um pouco das experiências que eu tenho tido. Não é tudo possível, mas também não é tudo inviável. Eu vou trazer a experiência do componente de educação e ludicidade, que é ofertado para várias licenciaturas, é o componente optativo para a maioria delas. Esse semestre específico, tivemos estudantes de pedagogia, biologia, teatro, filosofia, BI de artes e humanidades. Era uma turma que já foi assumida também pela professora Andréia. Os estudantes comentam muito das aulas da professora Andréia com uma qualidade da reflexão e também da ação criativa. Mas também esse momento pandêmico vai nos mostrar outros desafios. Vocês viram ali no vídeo mais ou menos qual é a minha metodologia, meu modo de lidar com o conhecimento estético. E agora, na pandemia, à distância, quais são os desafios? Então, de antemão, as câmeras desligadas o tempo todo, então o estímulo a as pessoas liguem as câmeras, que liguem seus microfones, isso é complexo também, porque envolve diversas questões, desde a conexão da internet, acesso econômico mesmo, para ter uma qualidade de internet banda larga, como também a questões como timidez, né? Exposição do meu cotidiano, da minha vida e diversas questões. Estamos na era do não controle, eu tenho brincado com isso com meus alunos, né? Porque eles não estou mais podendo controlar quem está prestando atenção, quem não está. Como garantir presença lúdica nesse contexto? Conexões oscilantes de internet, alunos que muitas vezes como espectadores, então romper esse lugar à distância, buscando uma presença, buscando provocar participação por outras vias, além do discurso verbal, além do falado escrito, que a gente acaba trabalhando muito no mudo essas duas linguagens, mas os encontros síncronos, os encontros online, a gente tenta buscar o jogo, e a experiência estética de ouvir uma história, de apreciar, de ouvir uma música, de trazer a poesia, de discutir literatura, de conversar, de estarmos juntos, de ativarmos o nosso universo simbólico através de imagens, de desenhos, do jogo cênico, né? E também dando vazão ao imaginário. É um desafio, é difícil, mas ao mesmo tempo a gente tem desenvolvido diversos experimentos, alguns dão certos, outros incrivelmente apresentam outros resultados que eu não esperava, né? E que os estudantes também se surpreendem, mas eles têm conversado muito e colocado muito o excesso de atividades e de demandas na pandemia. Eu não poderia deixar de trazer isso, porque é algo que eu sinto e vivencio também na função como professora. Passadas as linhas gerais do trânsito, né? Dessa arte que deve, a meu ver, transitar em outras linguagens, sem deixar de ser assegurado como área de conhecimento desde a LDB, né? Como área de saber necessária, urgente, mas também como modo de experiência em outros campos de formação. Gostaria, depois dessa explanação, de trazer falas dos meus queridos estudantes, das minhas queridas estudantes, que estão comigo nesse processo de experimentarmos com paciência, com abertura para a criatividade e percebendo essa ludicidade
e se esse lúdico, de fato, está presente, né? Levando em consideração o que Lucchesi coloca, a ludicidade vai ser o lugar tanto de interesse e plenitude, mas é o lugar de produção de sentidos, como é também a experiência estética. Pensando nisso, eu criei no AVA um diário de partilhas de sensibilidade inspirado em Rancière, ao entender o compartilhamento da cultura pelas vias estéticas, né, como forma de resistir às mazelas do capital, mas sabendo que o capital também se apropria dessa produção, né, e, ao mesmo tempo, entendendo, junto com a professora Tânia Fortuna, que é preciso assumirmos o compromisso com a formação profissional. É o compromisso da universidade. Que essa formação profissional seja colocada no mesmo grau de importância que temos com a produção e a difusão do conhecimento. Entendendo formação profissional no campo da docência, esse lugar também para experimentar o fazer junto com a reflexão crítica, ou seja, com uma praxis. Pensando nisso, eu queria trazer as falas deles mesmos, dos estudantes. Eu tenho algumas coisinhas para colocar para vocês, mas eu volto. Quais foram as minhas questões para eles, né? Eu pedi que eles escrevessem livremente. Esses diários de bordo, eles não são públicos, assim, para toda a turma, somente eu vejo, eles vão editando e eu vou acompanhando, a gente vai conversando em cada diário, né? Eles se sentem mais à vontade de colocar algumas questões, embora tenhamos os debates públicos, como os fóruns, e também as aulas síncronas, onde também as questões são colocadas abertamente. Mas são 3 questões rapidinhas. Primeira, como vocês se sentiram nas atividades práticas? Tanto do ouvir, do ver, como também do criar e ter que dar resposta, ação e reação no jogo lúdico, ou melhor, no jogo cênico, jogo teatral. 2, quais as sensações no corpo à distância? Eu queria saber, né? Porque quando a gente está junto, a gente consegue perceber, porque é evidente. Mas como é a distância, com as câmeras desligadas, com desconexões, é uma série de desafios, eu queria saber deles. Qual é a sensação no corpo ao brincar, ao jogar, ao ouvir, ao experimentar uma experiência estética? E na mente, na sua reflexão, né? Nos momentos de vivências criativas, o que sua mente opera? Queria que eles me dissessem, né? E refletissem sobre. E 3, por fim, que reflexões vocês produziram sobre o potencial educativo das experiências brincantes? Eu sei, para quem é de arte, tem um certo preconceito sobre brincar, mas é importante que a gente se abra, ressignifique e lance mão mesmo dessas potencialidades das culturas lúdicas como um todo, nos quais as experiências estéticas perpassam. E aí eu trago alguns depoimentos, eu não vou comentar muito, eu vou apenas ler, né? Olha que interessante. Me senti em casa. Eu disse que não ia comentar, mas, olha, me senti em casa. Ela estava em casa. Mas na aula, sentiu em casa, no espaço virtual síncrono, online da aula, ela estava em casa também. Mas adianta, ela vai dizer que às vezes ela está em outras aulas, mas não se sente em casa, sim na casa dela, mas não em casa, na sala, enfim. Ela vai dizer, essa estudante da pedagogia, ela vai dizer que eu olhava para a tela e via todos participando. Via uns sorrisos mais tímidos, outros mais à vontade. Eu estava no meio termo. Mas durou só alguns segundos, a questão da presença lúdica, né? Vai se instaurando aos poucos, não é imediato. Logo, eu, né, no caso a ela, né, ela estava participando. Às vezes nem parece que não estamos todos na sala de aula de um espaço físico. Não digo que seja a mesma coisa, é claro que não é. Mas é algo legal dentro do que pode ser. Dentro do que pode ser, está sendo legal. Há limitações, como eu falei. Se a gente quiser cantar uma música junto, não dá. Se eu quiser tocar o corpo do meu aluno para transformar esse corpo em imagem, em cena, não dá. Mas eu posso criar outros dispositivos. Eu tenho uma voz, eu tenho uma poesia, outros modos de ativar esse corpo e expressar também, só que mediatizado pela câmera, né? Ela vai dizer, esse estudante, penso no quanto é incrível ao falar de ludicidade. Vou lembrar das aulas online. Vou lembrar de alguns alunos que já conheço, de outros que nem conheço, mas sei os nomes, porque eles sempre colocam os nomes, né? Então é mais fácil de memorizar os nomes. E já reconheço, eu vejo os nomes, né? Sei os nomes, já reconheço na tela e me pergunto, será que um dia vamos nos bater pessoalmente? Será que vamos nos reconhecer e dizer, ei, você era da turma da educação e ludicidade? Então, são algumas partilhas deles, né? Tem uma estudante também de BI de artes que ela vai dizer o seguinte, no início,
fiquei bem tímida para representar e dar asas à imaginação, porque eu estava receosa de parecer estranha. Olha como a gente é formado para ser igual. A gente é formado para não ser diferente. Só que nós somos. A única coisa que podemos assegurar é que somos diferentes. Somos, não tem jeito. Mas o sentimento está introjetado em nós de sermos diferentes, né? De sermos estranhos. Isso aos olhos do pessoal da minha casa. O pessoal está pulando ali na frente dela, cantando, fazendo diversas, né? Essas experiências. É estranho para quem está fora da experiência, ou seja, não está numa relação de presença lúdica, está como espectador, dá sentido aquilo tudo, né? E ela complementa dizendo: temos aprendido quão importante é ao educador a desconstrução desse modo não produtivo e até reprodutivo e enfadonho do ensino. Ela vai fazer crítica às aulas mais de escuta, mais tradicional, mais transmissivas, né? De modelo transmissivo. Uma outra estudante da pedagogia, ela vai dizer: me sinto viva, movimentar o corpo me faz sentir disposta, pensar nisso a partir de um objetivo profissional me faz me sentir útil à sociedade e sortuda por estar tendo a oportunidade de discutir e vivenciar esse momento. Tenho refletido também que na educação a questão da ludicidade em sala de aula é complexa, pois, para tornar algo lúdico, é necessário que o professor tenha vivenciado a ludicidade de forma consciente e voluntária. Então, diversos conceitos ela está ativando aí, não dá para a gente conversar agora, porque a gente já está com o tempo extrapolado. Um estudante, um rapaz da biologia, né, ele vai dizer o seguinte: as atividades práticas, a partilha dos colegas, as reflexões provocadas pela professora, todos esses momentos me levaram a questionar qual é o papel do educador. Pude compreender o quão complexa a educação é e como podemos desatar algumas amarras pessoais, que são culturais, históricas, sociais, né? Não é apenas pessoal. Um estudante também do sexo masculino, do BI de Artes, ele vai dizer que a presença lúdica, esse campo, né? A partir daquelas 3 perguntas, ele vai dizer que mergulhar nas coisas é algo que eu considero cada vez mais difícil como adulto. Olha que triste. É quase automático pensar em todas as condições antes de entrar de cabeça em algo. Os prós e contras, quanto tempo vai levar, quanto eu terei de investir, se eu vou me arrepender. Olha tudo isso, hein? É mobilizado. Completamente diferente de quando éramos crianças. Quando a gente simplesmente fazia aquilo que a gente gostava, que despertava na gente aquela faísca especial. Interessante. Foi esse o meu exercício nas primeiras aulas, o de me permitir reacender esta faísca. No começo não foi exatamente fácil. E talvez ver todo mundo por uma telinha, mesmo assim ficar com vergonha no meu quadradinho nas telinhas, de todos os outros alunos, tenha sido um fator que me prendeu inicialmente. Mas no momento em que eu já estava mais confortável, sem amarras, nem físicas, nem na minha imaginação, eu fiz muita coisa. Isso me deixa feliz. Vou trazer a fala do mesmo estudante, que ele complementa depois, em outro dia, né? Ele vai dizer assim: então, nos minutos da música, foi uma das atividades que fizemos, eu me permiti a ir devagar, a focar no presente, no movimento do meu peito, né, o coração, nas batidas do meu coração, para que, quem sabe, eu jogar fora essa sensação de urgência constante que eu tenho tido. Eu acho que é ansiedade o nome. Olha que desabafo. Estamos sofrendo, sim, de ansiedade. E perceber isso, dar sentido a isso, rever essa sensação de urgência, é buscarmos a conexão, a inteireza e a presença lúdica, né? Essa urgência aparece também quando não há contato com o lúdico. Uma vida fixa, veloz, robótica, não deixa espaço nem tempo para trabalhar a ludicidade. É justamente por isso que existe uma outra urgência, que vem dessa carência de tempos mais lentos, uma urgência para se trabalhar a ludicidade. Quanto mais adiado esse momento mais crescemos e passamos a gastar tempo com essas dinâmicas engessadoras que a sociedade impõe a gente. O que foi conversado sobre a música foi isso, que se possa alcançar uma estasia, que é a percepção das sensações, e importantíssima para o lúdico, para o estado lúdico do ser. Vou finalizar, ou seja, para o estado lúdico, ou seja, não fragmentado, integral. Vou finalizar, porque a gente já tem bastante tempo, evocando o nosso mestre maior, o
querido Paulo Freire, até cortou um pouco ali a citação, e dizer que eu me sinto extremamente contemplada com a fala do Freire nesse momento, ao falar de presença lúdica, de corpo, de educação, em tempos de isolamento, em tempos em que é tão necessário estarmos em estados de sentido. Vou finalizar com a fala do Paulo Freire. Sou professor a favor da boniteza de minha prática. Boniteza que dela somem se não cuido do saber que devo ensinar, se não brigo por este saber, se não luto pelas condições materiais necessárias, sem as quais o meu corpo, descuidado, corre o risco de se amorfinar e de já não ser o testemunho que deve ser de lutador, pertinaz, que cansa, mas não desiste. Boniteza que se esvai de minha prática, se, cheio de mim mesmo, arrogante e desdenhoso dos alunos, não canso de me admirar. Então, é com esse sentimento do Paulo Freire, é nessa provocação do Freire que eu gostaria de finalizar a minha fala, evocando por outras esferas de formação, por outros contextos educativos, que podemos, sim, construir outros caminhos de aprendizagem, de mobilização sensível e de criação. Nos falta, muitas vezes, a alegria do começar, experimentar e do criar. Então, que possamos estarmos mais abertos e mais inteiros com a nossa ação de educarmos-nos em relação com o outro. É isso. Muito obrigada pela atenção. Agradeço fortemente ao professor Álvio, ao professor Andréia, e estou disponível para quaisquer perguntas, questões, comentários. Silene, minha imagem, não sei, minha internet teve um problema, minha imagem caiu, mas eu estou aqui. Só que a imagem, não estou conseguindo. Estamos te ouvindo. Pois é, a minha imagem eu não estou conseguindo. Acho que a internet está fraca, eu não consigo mandá-la de volta. Porque ela caiu umas vezes, eu mandava, agora eu estou tentando, não estou conseguindo. Estou tranquilo, mas estamos te ouvindo. Eu estou vendo aqui até no Álbio, no bate-papo, uma querida amiga, Érica Bastos, professora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Ela está dizendo que delícia te ouvir, que delícia saber que você está aqui. Que bom, vamos dialogar. Muito obrigada. Então, eu proponho que você veja o que é que as pessoas estão comentando, e depois eu, inclusive, tenho alguns questionamentos para a gente, assim, dinamizar esse nosso trabalho. Então, eu não estou conseguindo visualizar perguntas até agora. Então, se você quiser começar, Álvio, e eu peço para que alguém coloque aqui no bate-papo, porque eu não estou no YouTube, por gentileza, se alguém puder colocar as questões, a não ser que eu entre aqui. Eu estou acompanhando aqui e não vi nenhuma pergunta ainda, mas eu acho que as pessoas não sabiam. Estava aberto para perguntar. É interessante que você coloque isso agora. Então eu agradeço para quem quiser perguntar, comentar, tirar dúvidas, ou problematizar, discordar. Esse é o lugar, essa é a hora. Pode perguntar à vontade. Pode perguntar, sim, pelo chat e pelo YouTube também. Mas, Álvio, se quiser... Alguém está perguntando se pode falar. Eu acho que não pode. Eu acho que não somos nós decidimos. Oi. Vocês podem... Desculpem aqui, Davi. Vocês podem abrir o microfone, mas aí, quando vocês ingressaram na sala, ele dava a opção de entrar como ouvintes ou ingressar na sala com o microfone aberto. Se vocês ingressaram como ouvintes, vão precisar sair de novo e ingressar colocando a opção de ingressar com o microfone aberto, tá? Então, pronto. O Davi acabou de nos comunicar, e eu estou falando isso aqui, Silene, para todos que estão no chat, e podem, no caso de querer falar, a gente abre para eles, mas para isso eles precisam sair e entrar novamente na sala com o microfone aberto.
E aí Caso... chegou na minha situação. Eu não sei o que é que aconteceu com a minha internet, que a minha imagem não está aparecendo e eu estou tentando, mas o microfone ficou, porque desde o início, como nós éramos apresentadores, nós já estávamos com o microfone aberto e... Acontece, professor. Aí quando a conexão assim, fica fraca, ela tira o vídeo para se manter conectado, para não cair. É uma questão automática da plataforma. Então, menos mal, porque a gente ficou... Eu também estou sem vídeo, por isso eu caí umas 3 vezes, eu até prefiro não ligar mais o vídeo. Agora, sim, eu queria agradecer muito a tua fala, foi muito sensível, ainda estou emocionada, acho que houve momentos muito emocionantes quando você traz ali, principalmente o relato dos meninos, né? Porque eu acho que mais potente até do que defender esse espaço da estesia, da arte, da formação estética, é observar que funciona. Então, assim, quando o aluno traz a fala dele, eu fico muito emocionada. Eu também gosto muito. Pois é, quero agradecer de novo, cada vez que você pode trazer essa fala dos teus alunos e da tua experiência, acho que isso por si só já é ensinante para a gente, e eu vou ficar um pouquinho quieta aí para o pessoal poder falar. Eu aqui pelo celular eu não consigo acompanhar o chat, eu não tenho muita noção do que está passando, mas estou aqui. Ó. Silene, então assim, enquanto o pessoal pergunta e abre o microfone, eu fiquei querendo te provocar para tu falar mais dessa coisa que para a gente é bem complicado, que é a trabalhar a educação estética com ludicidade, sem abandonar, digamos assim, esse viés mais artístico, porque o que eu tenho percebido é assim, eu trabalhei muito tempo, atualmente eu não estou mais trabalhando, mas trabalhei quase 20 anos no curso de pedagogia. E aí havia digamos assim, uma cisão, uma certa cisão entre o ensino de arte e a ludicidade. Não havia uma coisa muito junta. Tem uma professora até que trabalha isso, mas em geral havia essa coisa de uma separação. Eu via como dificuldade, geralmente assim, as pessoas que se enveredavam muito pelo campo da ludicidade, e eu entendo que ela é fundamental, especialmente na educação infantil, por exemplo, né? Mas também, de um modo geral, dentro da educação, essas pessoas acabavam se distanciando um pouco do meu discurso, que era muito mais da educação estética, com os elementos, porque eu trabalho muito com os elementos das linguagens artísticas. E alguns não, digamos assim, não se aprofundaram muito nisso. Enfim, eu queria que tu fizesse aí uma costura dessa complicação que a gente vive, e eu sempre gostei de contornar muito bem, porque quando a gente pega o pessoal das licenciaturas, em geral, eles fazem logo a distinção muito clara. Ó, ensino de arte é ensino de arte, ludicidade é ludicidade. Para eles é isso. Assim. E a gente da pedagogia tem sempre que estar trabalhando realmente nesse trânsito entre as duas coisas. Né? Então, como é que você transita nessa discussão Depois para lavar ali, né? com o pessoal das licenciaturas e com o pessoal da pedagogia? Então, eu saio com uma hoje. Não Bacana. sei se tem uma ainda aqui embaixo. Bacana a sua pergunta, Álvio. É muito pertinente, porque eu agradeço, inclusive, porque é uma oportunidade da gente pensar sobre as pessoas que já venham pensando há algum tempo, né? Como pensar a ludicidade e se abandonar o viés artístico. Então, primeira coisa, vamos distinguir, né? Separar, não é separar, mas distinguir para a gente poder ter visões bem detidas do que se trata cada área, né? Então, a área artística, para começar, é uma área de conhecimento, né? É uma área de pesquisa, é uma área com metodologias próprias, conceitos, enfim. E a ludicidade, apesar de também ser uma área de conhecimento e pesquisa, mas ela não é uma área de conhecimento na escola, ela não se configura no currículo como um momento, um lugar, ou uma disciplina, ou um componente, e nem vai ser. Por quê? Porque se a gente for observar a ludicidade enquanto Estado,
falando de plenitude, no caso do conceito de Lucchesi, de inteireza e plenitude, a gente vai entender a ludicidade como um substantivo abstrato mesmo, né? Por exemplo, vamos fazer uma relação com a saudade ou com a felicidade, né? Então, é da ordem da abstração, da subjetividade, né? Isso jamais será uma área de pesquisa, mas jamais será uma disciplina da escola, embora seja uma luta na universidade de termos esse lugar para pensar e vivenciar e tentar sentir esse sentimento, esse estado em nós. Um estado harmônico, um estado perceptivo, um espaço de atenção focalizada. A meu ver, esse estado de atenção focalizada é muito importante para qualquer área de aprender. Aprender matemática, aprender teatro, aprender dança, aprender artes visuais. Agora, o que nós entendemos é que a ludicidade não pode se restringir ao artefato, não pode se restringir ao que é expresso, ao que é mostrado, ou seja, não é um jogo de tabuleiro, por exemplo, não é um jogo teatral cênico, não é um jogo de brincar com a imagem, por exemplo. A ludicidade não está no jogo, mas nos sujeitos. Então, pensar as artes visuais sem perder seus conteúdos, as suas metodologias, as suas implicações, mas é possível ter um ensino das artes visuais mais lúdico, as pessoas estejam focalizadas, atentas, atuantes, né? É algo a se pensar nas artes visuais. Como eu disse, eu sou do campo do teatro, e a presença lúdica, a presença de prontidão é algo que é buscado o tempo todo no ensino, né, do teatro. Agora, há muito preconceito sobre a palavra ludicidade, né? Sobre esse lugar do ludus, né? Há preconceitos, não se limita, como eu disse, a atividades lúdicas, a jogos, né? E no meu campo do teatro, a gente vai perceber que é nessa dimensão lúdica é que esse modo de se apropriar do improviso, do espaço cênico, das linguagens cênicas, por exemplo, o texto dramático, o lidar com a leitura do texto dramático, eu posso criar atmosferas extremamente lúdicas para trabalhar, por exemplo, um autor de teatro, vamos pegar o Chekhov, ou vamos pegar o Bertolt Brecht. Eu posso trabalhar o conteúdo do teatro, mas criando uma presença lúdica para atingir, para alcançar, acessar esse conhecimento, né? Acredito que nas artes visuais não é algo só procedimental. Eu acredito que seja algo também da conduta do docente, da postura, do modo de mediar, né? Então, pensando a ludicidade de um modo transversal, como trânsito mesmo, né? Como lugar de transe e de trânsito, e não como uma coisa que você vai deixar de trabalhar artes visuais para trabalhar jogos, né? E também, só para finalizar, o preconceito sobre a palavra ludicidade vem também da nossa visão adultocêntrica de colocar como algo menor por ser algo mais ligado às infâncias. Não é algo ligado às infâncias, mas à produção humana, da vida humana, em qualquer idade. Por quê? Em qualquer faixa etária, em qualquer contexto geracional, social, cultural, inclusive. Mas é claro que, ao longo da nossa história, a gente foi sendo cômplice disso. Então, por isso que a criança, por ter necessidade de ter mais estados de presença, de futucar o mundo, de aprender, de desvelar o mundo, ela vai estar mais latente, mais visível. Mas como a gente vai tendo o processo de escolarização, de controles dos corpos, de padronização do modo de ser, de subjetivar, de significar, a gente vai perdendo, infelizmente, essa dimensão ao longo da vida. E como a gente considera, a gente não, como o senso comum considera a criança como um ser menor, um ser menos capaz, como um ser que não fala, que não produz arte, aí o preconceito recai sobre a ludicidade também, porque é associado lúdico à infância, mas a gente precisa ampliar essas questões. Eu sei que eu estou falando muito. Não, mas está muito bom, eu estou gostando. Então, podemos agora, você pode passar para a pessoa que está em seguida aqui, que Érica, você quer fazer uma pergunta? Eu vi que ela se inscreveu com uma pergunta aqui, né? Eu queria fazer a pergunta falando. Vocês estão me ouvindo? Ótimo. Sim. Sim. Primeiro, eu queria parabenizar a organização e a ousadia do EPEN, né, de se propor a fazer um evento dessa amplitude, assim, nesse formato online. Então, assim, parabenizar aqui a organização e essa
a primeira atividade que eu estou participando e estou em êxtase, assim, com a organização e, obviamente, com as falas aí de Silene. Mas como já faltam 10 minutos para o meio-dia, então vou fazer uma pergunta sucinta, né? Fiquei muito feliz mesmo em te ouvir. E aí a minha pergunta vai aí nesse campo, assim, esse período da pandemia, aconteceu assim de talvez um reconhecimento do que a gente já fala há muito tempo, né? Que todas as pessoas durante a pandemia elas se refugiaram em algum tipo de arte, né? Ah, não, eu só consegui sobreviver à pandemia por causa de filme, por causa de série e tal. E, enfim, é uma coisa que a gente já fala há muito tempo, né? O Antônio Cândido fala que não há ser humano que consiga ficar 24 dias sem passear um pouquinho por esse universo de fabulação. E a gente vê isso, né, no lugar que as novelas ainda têm, né, dentro da nossa cultura, especialmente nas classes mais pobres, que não têm acesso a outras artes, né? Então, ali o espaço de fabulação é aquele. E a minha pergunta vai como é que a gente poderia, talvez, nesse período assim pós-pandemia, digamos, perpetuar, né, falar sobre isso, ou tornar isso, tornar mais, não sei qual, visível, digamos assim, no campo de formação de professores, que é o nosso, essa, colocar entre aspas, seriedade da arte, né? Essa necessidade que a gente tem da arte como propulsor da vida mesmo, né? E não como como necessidade mesmo, né? Como uma necessidade humana. Então, como é que a gente poderia, no pós-pandemia, digamos assim, tornar mais explícito essa, bota entre aspas, seriedade da arte? Obrigada. Obrigada, Érica, pela pergunta. Considerar a arte como necessidade, né? Diversos filósofos já trataram, né, dessa questão. E agora, na pandemia, sem dúvida, é algo que as pessoas estão buscando sentido, estão buscando não enlouquecer, estão buscando não adoecerem, não caírem em depressão, né? Eu tenho ouvido muitos desses relatos de arte salva, arte transforma, se não fosse arte eu estaria como agora na pandemia, ouvindo música, assistindo filme, lendo literatura, mas também produzindo, desenhando, escrevendo mais, tentando, gente que está reformando móvel em casa, tem feito muita coisa, né? Com arte, mudando o ambiente, mas acontece o seguinte, há um paradoxo nisso tudo que é importante a gente ressaltar, e é claro que é muito importante que a gente ocupe o nosso cotidiano cada vez mais com experiências que façam sentido mesmo, mas a gente precisa olhar um outro lado, que é, ao mesmo tempo que as pessoas estão narrando muito, que estão sendo salvas pela experiência de arte, seja fazendo ou contemplando, a gente percebe que foi o campo mais atingido pela pandemia do ponto de vista econômico e social, que são os artistas, né? Temos grandes artistas com grandes lives, com grandes patrocinadores. Isso não é uma novidade da pandemia, né? Essa desigualdade, mas a grande maioria teve uma grande queda, e eu preciso falar isso, porque muitas vezes a gente está consumindo, mas muitas vezes não se dá conta de que essa pessoa que produziu empenhou tempo, vida, enfim, projeto profissional para que você agora possa estar consumindo, né? Então, os artistas de rua, os pequenos artistas, as pequenas companhias, os teatros fechados, os equipamentos públicos e privados sem acesso, né? Eu estou dizendo que tem que abrir, não sou a favor de liberar, né, o isolamento social, mas o que a gente precisa só ponderar, né? Porque tem o lugar do artista também. Mas, sem dúvida, a arte na verdade, há dúvidas, né? Mas eu sinto que de algum modo, a arte vai se tornar cada vez mais uma necessidade. Assim como a presença, estar com o outro, o vínculo afetivo, é uma necessidade desses tempos cruéis, não só da pandemia, mas tempos mesmo de barbárie, de violência deslavada, como dizia Bertolt Brecht, né? Tempos de desordem sangrenta e de arbitrariedade consciente. Então, esses tempos, a gente precisa resistir
com humanismo. E o humanismo se expressa nessas práticas culturais que agregam sentido, valores, e que podem ser lúdicas e que pode ter arte. Todas as suas mais diversas expressões e linguagens e modos de operar, né? As artes visuais, dança, o circo. Infelizmente, eu precisei focar minha fala muito nas artes cênicas, né, no teatro, mas é claro que há modos diferentes de operar em outras áreas, como a fotografia, a arquitetura, enfim. Estou vendo aqui Jefferson fazendo comentário, né? De que precisamos educar os sentidos humanos, né? E aí, lembrando, para quem é de fora, que nós temos os básicos, a visão, a audição, o olfato, o paladar, o tato, mas que nós precisamos ativar outras esferas também de sentido, de sentir a vida, né? Como a intuição, por exemplo, né? Então, educar os sentidos humanos, ampliá-los, né? E tocar no drama humano por meio da arte, o drama da vida humana. Além do saber fazer, ele está dizendo, é o saber sentir, tão escasso em nossa sociedade, essa sociedade em que a formação humana fica fragmentada pela lógica do lucro, do nosso modelo societário, do capital. Exatamente. Nós viramos força de trabalho no sistema capitalista e o trabalho destituído de prazer, de sentido, de realização. Porque tivemos, principalmente no Brasil, uma história muito cruel do trabalho, né? Da escravidão, da opressão, da exclusão, né? Trabalho como sobrevivência ou como subsistência, né? Então, a gente tem um sentido de trabalho muito complicado historicamente, não dá para aprofundar, mas que é preciso te renovar esse sentido de trabalho e de educação, né? E de modo também de fazer arte. E aí, voltando à questão de Érica, precisamos, acho que um momento como esse, como os outros, é um modo também de provocar as pessoas a buscarem mais arte, a irem nos museus virtuais, a revisitarem seus livros que estão precisando de atenção, a buscarmos ouvir mais, a contemplar mais e também abrir o nosso potencial criativo que todos nós temos, às vezes adormecidos, mas sempre possível de ser ativado. Acho que é isso. Falta um minuto, né? Não sei se tem mais algum comentário. Álvio? E que possamos, nesse processo, nos tornarmos mais humanos, né? A humanidade, segundo a humanização, o humanismo, segundo Paulo Freire, é uma vocação que é retirada do humano. Embora seja a dimensão ontológica, ela é corrompida nessas questões que Jefferson coloca, desse modelo societário baseado no capital, no lucro, em detrimento da vida. Né? Então, que possamos criar outras esferas. Não é para tornar tudo harmônico, não, mas para tornar as pessoas mais receptivas, mais criativas e mais atuantes, construtoras de um outro mundo. Eu estou sentindo que a Alba está tentando entrar. Pronto, estou tentando. Tem hora que está saindo. Agora está me ouvindo? Está me ouvindo agora? Bom. Então, tem mais alguém perguntando ainda? O Jefferson, por que não falou? A gente queria ouvir o Jefferson. Ele já é uma pessoa, digamos assim, que participa muito desse GT, e eu achei que era interessante até que ele falasse. Mas seria bacana, seria ótimo. Eu estou querendo conhecer vocês. Né, André? A André me convidou, já participei no passado muito a convite de André, a gente apresentou um trabalho ano passado. Estamos juntos agora novamente. Quero conhecer mais o GT, aprofundar diálogos, trocas, relações, provocações. Consegui agora. Tá, entrou. Acho que é aquele horário de pique da internet que fica mais complicado. A fome também. A Érica está agradecendo. Jefferson parece que não quer falar. Bom, mas deixa então, já que a gente tem tempo e a gente tem que ocupar nosso tempo, eu tinha anotado umas coisas. Termina meio-dia e 30, é? Ou meio-dia? Meio-dia e 30. Então pronto, tem umas questões. Vamos lá. Quem gostaria de fazer perguntas, comentários? Sim. Eu pensei que eu já estava me despedindo, mas vamos conversar mais. Se alguém não pedir, não quiser falar mais, eu vou te provocar de novo para a gente continuar aqui, finalizando nosso tempo. Eu tinha anotado aqui, peraí, é uma coisa interessante. Sim,
Você até colocou isso, mas assim, seria interessante a gente retomar o que eu vejo que é uma questão complicada tanto da arte como da ludicidade, o fato de ser ou não ser disciplina. Aguardar um pouquinho, ela deu uma. Parece que foi ali atender alguém ou alguma coisa, e aí vamos aguardar só enquanto ela retorna. Vou perguntar de novo para ela. Pronto, Silene, tá me ouvindo de novo? Tá me ouvindo de novo? Pronto. Então é Desculpa, assim, pessoal, bateram na porta, tive que abrir aqui rapidinho. tranquilo, a gente sabe como é que funciona em tempos de pandemia essas coisas. O fato, assim, uma das complicações, tanto da arte como da ludicidade, é o fato de ser ou não ser disciplina para ter o lugar garantido no processo de ensino e aprendizagem. Então, por exemplo, o caso da arte, que a partir da Constituição de 96, os parâmetros curriculares passam a ser disciplina. Na época a gente discutia se era interessante que ela fosse disciplina ou não, porque poderia ser uma coisa mais transversal e tal, mas de fato, para garantir o lugar do ensino de arte foi preciso que a arte se tornasse disciplina para não ser apenas uma atividade e ser deixada para depois, e ser empurrada para o lado e tal. A ludicidade, por outro lado, ela é disciplina na pedagogia e, no entanto, na educação básica, ela não ocupa esse espaço. E como é que você se posiciona em relação a isso? E como é que você tem sentido essa problemática de ser ou não ser disciplina e como lidar com isso? Essa é uma questão de presente, né, Elber? Uhum. Porque, assim, claro que a gente não está colocando tudo no mesmo saco, como diz, né? Farinha do mesmo saco, não é isso, não é colocando no mesmo bolo, né? A gente sabe que a arte, ela tem uma história e se bem que o campo das esculturas lúdicas também tem toda uma história, mas o modo como a arte deixa uma marca, empenha uma marca no mundo, seja ela uma marca fotográfica, imagética, cênica, musical, né? Ela tem um modo específico, embora possa ser muita diversidade desse modo de fazer, de ser, né? A defesa do campo da arte como ludicidade é uma luta política em termos de democratização do acesso a modos de apreensão cultural, de cultura e produção cultural mais amplo, não apenas o que é hegemônico, dominante, não apenas a cultura dominante da arte dominante, das linguagens dominantes, né? Mas também outras possibilidades. A gente tem a BNCC que destrói o campo artístico, a reforma do ensino médio restringe apenas a coisa das linguagens, né, um específico ali, das linguagens artísticas, língua estrangeira, educação física como algo, como um apêndice, digamos assim. A BNCC reduz as artes como um lugar muito ligado à habilidade, né? Criar habilidades, atitudes, habilidades, competências, é um discurso que a gente precisa, não é que a gente vai jogar fora totalmente, mas é um discurso que tende a uma padronização, tende a meritocracia, ao lugar do indivíduo isolado. Tem diversas questões que contrapõem ao campo do conhecimento artístico. Então, é uma luta por uma sociedade menos desigual, né? Lutar, por outro lado, sobre a ludicidade é uma luta, muitas vezes, assim, sabe, hercúlea. É um campo, o campo do lúdico é um campo do conhecimento, estamos batalhando por um reconhecimento epistêmico, epistemológico, de entender a ludicidade por si mesma, e não apenas, que acho que é um desafio também que a arte lida, e não ser a ludicidade como um recurso didático, ou seja, como lugar de transmitir conhecimento, assim como a arte também não é. A arte não é, a experiência artística não é um lugar de repositório de conhecimento de conteúdo, embora seja um desafio ainda muito grande de tratar a arte como fundamento, né? E não como instrumento pedagógico.
No campo da ludicidade, isso é ainda mais difícil, porque a arte ela ainda deixa uma marca, não tem como a gente negar que existem grandes artistas, grandes obras, né? Uma história. Não tem como a gente negar que exista o espetáculo, embora ele seja efêmero. Ele tem uma marca que modifica o seu cotidiano materialmente, né? E a ludicidade também tem um pouco disso, mas ela é realmente do lugar da presença do efêmero. É do aqui e agora e é um lugar do sentido do sujeito. Diante disso, embora seja importante e seja uma necessidade, como já afirmamos aí ao longo da fala, a gente vai ter assim, quando vai fazer um evento, por exemplo, né? Um evento na faculdade, aí vai definir quais as linhas para as mesas de trabalho ou dos GTs. Já ouvi, é constante assim, dizer assim, não entendi, uma professora, uma colega muito querida, né? Mas o questionamento dela nos faz pensar como isso é visto como disciplina, como área, né? Ela diz assim, não entendi. Ludicidade? Ludicidade, um GT de ludicidade e educação, né? E aí volta, a gente respira, uma paciência para poder, né? Assim como, por exemplo, a psicologia da educação, a história um GT de história, outro GT de movimentos sociais e educação popular, outro GT de educação de jovens adultos, né? São áreas, mas a ludicidade, a educação é estranho porque ainda é algo muito impalpável da vida de muitos, né? Não é algo que se tem ainda valor. Então, quando a Érica coloca a questão da seriedade da arte, a gente coloca também que a ludicidade é uma atitude séria, porque geralmente o pessoal atribui ao riso, né, somente. Mas quando a criança brinca, por exemplo, ela está seriamente cumprindo uma atividade que é extremamente significada para ela e que tem um valor extremo. E já é o início de uma experiência, aliás, já é em si experiência estética, mas é o início também para esse exercício de deixar uma marca, digamos assim, né? Então, é um desafio muito grande na universidade, que ainda é um lugar muito pautado no discurso verbal, seja escrito ou oral, ainda muito calcado nos modelos científicos tradicionais, né? Pensar que a ludicidade seja algo de reflexão e não apenas de, como dizem no sentido pejorativo da palavra, brincadeira, né? Reparou, Albio, quando a gente vai falar, e não brinca comigo não, né? Então, assim, eu tô só brincando, o sentido de brincadeira é muito diverso. E muitas vezes, o sentido de jogo e brincadeira são historicamente negativizados. Justamente por isso que Jefferson colocou. Porque o lúdico não existe de modo abstrato na sociedade. Não vive pairando no ar. Ele vive dentro de um contexto que tem contradições. Então, na universidade, quando eu trago a questão de Boaventura de Souza Santos, não é que ele vai defender a ludicidade, mas ele vai defender de um outro olhar agora, uma ressignificação sistêmica para a formação. A meu ver, precisamos de práticas mais lúdicas. Isso quer dizer que todo professor sai brincando agora? Não é isso. Mas tem, no sentido de favorecer uma comunicação sensível, uma comunicação de estar aqui agora, no momento presente. E se pudermos, em nossas aulas, tornarmos o ambiente mais lúdico, sem dúvida teremos muitos mais resultados no âmbito formativo em arte, né? E também para além das artes. Não sei se te respondi. Eu sou a favor, no ensino superior, temos a disciplina de arte, sim, como obrigatória, embora tenha passado por essa experiência optativa, é muito bacana, porque vai quem quer, eu brinco com meus alunos assim, vem quem quer, né? E vem gente de tudo quanto é curso, eu já tive gente de farmácia, esse semestre não, mas de farmácia, ou seja, um bacharelado, nem vai discutir educação no seu curso, mas o farmacêutico tem o interesse de discutir educação. O estudante foi para a disciplina dizendo assim, não, eu acho que é importante o farmacêutico ter um olhar educativo e eu quero entender um pouco mais disso, né? Então, essa coisa do transitar entre as áreas, né? Eu vejo na escola, é que agora a gente vai ter que ter uma disciplina no ensino médio de ludicidade. Eu defendo a disciplina de arte, ou melhor, de teatro, de dança, de música e de artes visuais, e, quiçá, de cinema, como algumas experiências já iniciam, aí na licenciatura em cinema, mas eu não defendo uma disciplina de ludicidade na educação básica, porque eu gostaria de ver, na verdade, que essa formação fosse mais lúdica para que possamos ter mais experiências lúdicas no dia a dia. Não sei se é um componente, uma disciplina que vai dar conta.
Mas, se pudéssemos ter isso na formação, para que isso pudesse, o lúdico, né, transitar nos componentes, acho maravilhoso, né? Como a descoberta de um aluno, por exemplo, ontem, pena que não está aí. A gente trabalhou a música de Arnaldo Nunes, que é Cultura, maravilhoso. Ele faz, assim, umas imagens incríveis. Não vou trazer agora, mas ele coloca assim, brincando com ele, eu falei, você percebeu que essa música vai trabalhar muito a questão da biologia, mas imaginando, trazendo a questão do sensível, ele viajou, como dizem, colocou lá no bate-papo assim, diversas associações que ele tem feito no campo da biologia. Embora não seja no meu componente, eu não vou ensinar como é que vai trabalhar a biologia com ludicidade, não é isso. Não é esse o meu ofício, ensinar os procedimentos, mas despertar sensibilidade, sentidos e potencializar trocas que sejam também brincantes, jogantes, né? Buscando outros resultados que são incertos. Aí é uma conversa para outro momento, porque a ludicidade traz possibilidade de resultados que a gente não tem como ter certeza de todos os resultados. Né? A gente não tem como ter certeza do nosso processo artístico, por exemplo. Imagina a gente estar brincando e ter que chegar a um resultado comum, todos juntos. Não existe isso. É algo extremamente subjetivo, mas se toca o sujeito, se mexe no seu inconsciente, no subconsciente, isso, de algum modo, passa a ser do ser, né? Assim que eu digo, se apropriar como algo fundamental. Então, a meu ver, precisa perpassar todas as áreas do conhecimento. A gente tem tido professores de matemáticas buscando aulas mais lúdicas, a gente tem tido professores... E para além do jogo educativo, assim, daquele jogo que é feito para ensinar divisão, para até ter essa dimensão, mas eu estou indo além disso, de provocar uma presença que seja lúdica, né? Não sei se ficou claro. Ficou. Estava te provocando para falar mais, porque a gente tem essa dificuldade de lidar dentro do curso de pedagogia com as duas coisas, porque algumas pessoas valorizam mais uma ou a outra, que assim, ou é ensino de arte, ou é ludicidade, ou então, às vezes, quando mistura as duas coisas, muitas vezes uma sai perdendo e muito. Com certeza. Né? E aí, eu que sempre fui mais do campo do ensino de arte, sempre estava preocupado, né? Preocupado com essa coisa de não fazer a confusão, ao mesmo tempo em que, por exemplo, não dá para ensinar a arte na educação infantil se não for de uma maneira lúdica. Por exemplo, artes visuais na educação infantil é fundamentalmente um trabalho lúdico, porque a criança, como diz João Francisco Duarte Júnior, a criança pequena, ela não está interessada no estético como o adulto imagina o estético, e sim no jogo, no brinquedo, né? E aí, se o professor vai trabalhar a arte, tem que aproximar essa arte desse jogo, desse brincar de fazer arte, né? Eu acho que né? Por isso que é tão importante ter artes, né, na formação também dos pedagogos. Eles não quer dizer que as pedagogas e pedagogos venham a ser artistas, venham a se formar como artistas, não é isso. Existe a licenciatura específica, ou o bacharelado específico para a formação de artistas, né? Mas, sem dúvida, se esse pedagogo, a pedagoga, não tiver um mínimo de conhecimento em artes, vai prejudicar, inclusive, o trabalho do arte educador no futuro. O que quer dizer isso? Se a gente tem um gestor escolar ou um coordenador pedagógico que nunca foi ao teatro, que nunca participou de uma aula de dança, não é para ser dançarina, não é isso, mas para conhecer como é que esse conhecimento, por exemplo, em dança, se consolida, se constrói, é pelo corpo, né? Claro que tem todas as concepções teóricas e tal, mas é via corpo, é via sensorialidade. Se esse pedagogo não tem o mínimo desse conhecimento, no dia que chegar o professor de dança para dar aula, ele não vai entender por que esse professor precisa de uma sala de aula com um piso de madeira, por exemplo, um lugar climatizado, uma barra para, depender da linguagem, né? Barra de balé, mas se for outra linguagem, vai precisar de outros instrumentos, né? E é claro que esse pedagogo ele não tem que saber tudo, mas ele precisa estar sensível a compreender que uma sala de música, por exemplo, precisa de isolamento acústico. Não depende só do diretor de escola, da diretora, é claro, mas de uma série de políticas públicas. E quem é que orquestra essas políticas públicas educacionais? Em geral, é o pedagogo, mas não é só, né? O licenciado.
E aí o que acontece? Precisamos formar pessoas para ocupar esses espaços com mais domínio desses campos do sensível, no qual a arte opera, mas a estética não se reduz à arte. A estética ela vai ser um campo muito mais ampliado dessa sensorialidade, dessa comunicação sensorial, e é claro que vai encontrar nas artes, um modo maior de existir, né? De se concretizar, de deixar um marco de um patrimônio cultural para a humanidade. Né? Então, precisamos muito de arte, de literatura, precisamos muito de artes visuais, os professores precisam ir ao cinema, ver teatro. Claro que agora em pandemia tem que ser pela tela, né? Mas precisamos ampliar esse repertório, porque não é somente do artista. O professor de matemática, a meu ver, ele precisa saber de cinema, de literatura, porque ele precisa ser um ser completo para ensinar, porque não é apenas depositar conceitos matemáticos. Né? Então, são questões muito complexas, eu sei que são polêmicas, gosto de causar polêmica, e gosto também de a gente poder pensar sem muita fronteira, né? Mas, ao mesmo tempo, entendendo que não são duas áreas que são opostas, mas duas áreas que lidam com a sensibilidade e se operam de modo... complementam, né? Que se Agora, quando complementam. você falou da criança, o teatro, por exemplo, o ator profissional, se ele não jogar o jogo, não vai, entende? Ele tem que estar no jogo, ele tem que estar na atmosfera lúdica. É o quê? É estar brincante? Não. É brincar que aquele sentimento é real. Eu vou te matar agora com uma faca aqui, uma arma de fogo. Isso é real para mim. Porque eu assumo esse lugar do feitiço como verdade. Eu sei que é mentira. Eu sei que é ficção. Mas naquele momento eu preciso estar fascinada naquela situação para conseguir o personagem. Então, o lúdico, ele não é um lugar de estar competindo com a arte. Não é isso. Mas ele perpassa como sentimento, como um estado de vivência que pode ser acessado, claro que individualmente, porque é subjetivo, mas que, no caso do teatro, a gente busca uma atmosfera coletivizada de vibração estética, né? Então acaba sendo lúdico, no sentido de quê? De estarmos inteiros e plenos, né? E a cultura toda, seja qual for, ela é cheia de traços dessas marcas identitárias do lúdico, né? O brinquedo, o jogo, enfim, diversas formas, o tempo todo, nossa cultura, apesar das questões do capitalismo, a gente consegue ver que a cultura é o lugar de resistência dessas práticas de liberdade, né? Nas quais se destacam as artes, mas também se destacam outros modos de conhecimento estético, né? De conhecer por outras vias, né? Razão e sensibilidade de modo conjugado. Eu acho que seria por aí, viu, Álvio? Uhum. Vamos ver aqui se tem mais alguém querendo colocar algum questionamento e depois vamos nos encaminhar, então, para finalizarmos aqui nossas atividades. Vamos ver se temos perguntas. Será que eu não provoquei nenhuma pergunta, gente? Poxa. Não provocou perguntas, se provocou bastante reflexão. Exatamente. Também acho que a pessoa está com fome. Eu acho que o problema maior é esse, é o horário da fome que vai dificultando essa presença lúdica. Deixa eu te falar. Eu tinha colocado outra coisa aqui. Deixa eu ver se vale a pena colocar para ti. Eu vou finalizar com uma poesia, viu, Valdir? Eu te Ótimo. Não, era só mais uma coisa que a gente finalizar. Você falou o tempo todo e eu concordo muito. Eu acho que todos nós três aqui, com relação à questão da educação estética, e eu tenho participado dessa luta da educação estética do pedagogo durante 20 anos no curso de pedagogia, e na luta mesmo quando eu entrei, teve um professor de arte, não sou pedagogo, eu vinha com uma visão assim de ensino de arte muito mais essencialista, essa coisa mais tão necessária e que eu defendo sempre tudo, e até, digamos assim, querendo delimitar esse espaço a qualquer custo, porque já é desse tamanho. Né? Então, eu compreendi na prática dessas formações, professores,
o sentido da estética na pedagogia, da presença, por exemplo, assim, da discussão da estética e da formação estética, e nessa praxis é que eu realmente entendi a estética como algo que perpassa por esta formação com elementos das linguagens artísticas e com elementos também da ludicidade. Então, é interessante a gente... Hoje, eu sempre gosto de usar esse termo, educação estética e formação estética, para definir o que a gente quer quando está trabalhando com o sensível dentro da pedagogia, sabe? Porque aí a gente vai para o campo da estética, a gente pega os conceitos lá da filosofia sobre estética, mas a gente traz com pragmatismo, vai lá para o Dio, e aí o Dio mostra a gente arte como experiência, educação como experiência, e aí a gente entende que a experiência que educa, a experiência estética que educa, ela é composta não só dos elementos das linguagens artísticas, mas também dos elementos do cotidiano e do lúdico. Né? Da cultura, né? A cultura. Não, é da cultura. Então, o que a gente sempre quer trabalhar quando está trabalhando lá é exatamente a formação cultural e estética. Porque se alguém tem formação cultural e estética, ela saberá promover isto na sua sala de aula. E não se ensina como técnicas. Ela tem que ser algo introspectado, é algo vivenciado, é algo vivencial. Então, o professor precisa ter essas experiências dele, as vivências dele, culturais e estéticas, para que ele traga no seu fazer do ensinar a promoção dessas experiências. E aí, o cidadão, ou sei lá como é que ele chamar, o aluno, estudante, hoje os termos são bem complicados para dizer, a formação do sujeito que está sendo formado vai levar consigo a capacidade de experienciar esteticamente algo como possibilidade de postura crítica diante daquela experiência. Porque o que a gente vê na sociedade de consumo é um aproveitamento dos meios de comunicação, dessa sensibilidade das pessoas para jogar outras coisas e empobrecendo a sua capacidade de, digamos assim, de experiências estéticas significativas e que sejam, digamos assim, críticas, né? Então, acho que é isso que é interessante nessa discussão da gente em relação a... Muito bacana, né? É outro ponto de interseção nessas duas áreas, né? Nesses dois campos de pensamento, né? Mas, assim, qual é esse outro ponto? É justamente essa compreensão de que tanto a arte no seu campo, quanto a dimensão da ludicidade que perpassa a vida, né? Passa a educação e a vida, elas não devem ser vistas como meros instrumentos, como a gente já falou, né? Mas é um campo de interseção aí, de mais uma aproximação. E sim como algo que introjetado, corporificado, como você me colocou, introjetado e corporificado como o ser, né? Então, no caso, quando a gente aprende a participar de aulas de dança, por exemplo, né? Não é que eu queira ser dançarina, mas é porque tem algo da dança que eu desejo que esteja no meu corpo. Porque eu desejo um corpo ativo, um corpo liberto, um corpo que seja criativo, que seja expressivo, e não um corpo que é introjetivo, passivo, tímido. Não que seja um problema, mas a gente tem sido formado para a timidez, para a não voz, a passividade, né? O receio de ligar a câmera, de ligar o microfone não é à toa. Isso, não é à toa. A gente tem uma pergunta, e aí tem a ver com que responda, interessante. Sérgio. Porque eu ia dar a sequência. É possível se pensar na educação escolar completa sem educação estética? Ainda assim, é possível ter educação estética no cotidiano escolar, né? É necessário, mas temos as condições concretas, e aí já é um outro debate. Eu sou um pouco radical, né? Não acredito em educação, ainda mais a educação integral, como se tem vendido muito esse nome da educação integral, né? Sem arte. Eu não acredito em educação sem arte. Talvez eu seja radical demais. Aqui no Japão, lá fora é difícil, mas a gente precisa dizer o porquê, né? Então,
sem dúvida, não será uma educação escolar completa se não perpassar esse lugar do domínio que precisamos dessas crianças, adolescentes, adultos dominarem seus potenciais, buscarem desenvolver cada vez mais. Se é uma banda de lata na comunidade, se é uma orquestra sinfônica, tem o mesmo grau de importância, de valor para quem realiza, para quem participa dessa experiência, se colocando no lugar de autoria, de estar desenvolvendo algo, de estar deixando a marca do meu trabalho no mundo. Né? É um sentido muito profundo que deixa... Mas se a gente tem uma educação só voltada para a reprodução, mesmo com arte, só voltada para a reprodução, a gente aniquila aí diversos potenciais. Né? E Sérgio Gomes vai continuar dizendo que a educação escolar, na educação escolar, a razão é muito valorizada em várias áreas de conhecimento, em detrimento do sentimento, da imaginação, do estético, do corpo, do vínculo com o outro. Somos formados para competir o tempo todo, para criar as minhas habilidades, porque eu vou ser avaliado. Deixa só eu te dar um toque. Embaixo acabaram de nos avisar que nós temos aqui 4 minutos só para a gente finalizar. É isso. Então, pensando nisso, eu finalizo mesmo dizendo que é preciso ter arte na vida e na educação, porque toda essa produção cultural tem que ser para todos, para todas, para todo mundo, não apenas para as classes mais abastadas, para aqueles que já foram iniciados há muito tempo, né? Mas para aqueles novos que querem chegar, experimentar, e participar de um grupo de iniciação ao teatro, iniciação à escultura, seja qual for, busquem, libertem-se, busquem conhecimentos, porque, sem dúvida, isso vai se expressar de algum modo em sua prática formativa, mas referindo ao que a Albi falou, não como agora eu vou usar isso para dar aula de outra coisa, mas para o ser que vai ser pleno estando em sala de aula com essa compreensão. Vou finalizar com um poema de Manuel de Barros, que brinca com a palavra. Olha que interessante. E aí eu vou finalizar, depois cada um fica com sua compreensão, como quiser, e cada um usa para o que puder, para o que quiser, aliás, como puder e como quiser, né? Manuel de Barros diz assim: a menina apareceu grávida de um gavião. Veio e falou para a mãe: o gavião me desmoçou. A mãe disse: você vai parir uma árvore para a gente comer goiaba nela. E comeram goiaba. Naquele tempo de dantes, não havia limites para ser. Se a gente encostava se a gente encostava em ser árvore, ganhava o poder de alçar. Se a gente falasse em partir de um córrego, a gente pegava murmúrios. Não havia comportamento de estar. Urubus conversavam sobre auroras. Pessoas viravam árvore. Pedras viravam roxinóis. Depois veio a ordem das coisas. E as pedras têm que rolar seu destino de pedra para o resto dos tempos. Só as palavras não foram castigadas com a ordem natural das coisas. As palavras continuam com os seus deslimites. E que a educação possa espalhar um monte de deslimites. Muito bom. Te agradeço, Silene, a sua participação, foi excelente esse trabalho. E agradeço também a todos os que nos prestigiaram aqui, que apareceram nos sites que falaram. E vamos, então, nos despedindo por hoje, porque o tempo que ele está dizendo aqui vai fechar já, e a gente, para não deixar tudo gravado, né? Então, eu desejo um bom evento para os que estavam na sala e vão continuar. E para você, Silene, foi uma parceria linda ter trabalhado contigo e quero conversar mais contigo outras vezes. Vamos, sim. Maravilha. E aí, esse espaço do EPEN, da Amped, já é o começo desse diálogo. E a André não conseguiu mais entrar. André, não, eu estou aqui. Não, eu estou aqui, querida. Um beijo no coração, obrigada pela belíssima exposição. Te encontro de novo aqui hoje às 4h. Esse mesmo link, né? Só para eu tirar a dúvida. Isso, é o mesmo link. Mesmo link, né, André? Pois, André, isso. Também agradecemos a você e estaremos de volta mais tarde conversando. Estamos juntas aí.
Muito obrigada também. Todo mundo junto. Beijo, gente. Beijo. Bastante arte nas próximas horas. Um beijo para todos. Um abraço. Tchau, tchau.